Muito bom dia a todas e a todos presentes. Eu gostaria inicialmente de agradecer a viabilização desse encontro, a Sescofran, na pessoa do Marcos, do Bruno também, que nos auxiliou aí na transmissão, a iniciativa e a organização também por parte da doutora Eliana, coordenadora do GEA, da Justiça do Trabalho em Franca, e ao Flávio, da Receita Federal e também integrante do CMDCA, que vai nos esclarecer a respeito de dúvidas e fazer uma breve apresentação aí a respeito da destinação do imposto de renda para o FIA, para o Fundo para a Infância e Adolescência de Franca. Agradeço também a quem nos acompanha pelo interesse num tema de extrema importância para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui da nossa cidade de Franca, né? Não é possível que a gente consiga essa garantia de direitos, é bom que se diga, sem dois fatores básicos, né? Que são política pública e orçamento. Não é viável que a gente consiga garantir os direitos das nossas crianças sem esses dois fatores. Orçamento e política pública da infância passa necessariamente pelo CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai gerir esse FIA, esse fundo para onde nós pretendemos verter o máximo possível de imposto de renda, e vai direcionar esses recursos para o atendimento dos interesses das nossas crianças, né? E é importante que a gente tenha claro que não basta que nós façamos a nossa parte pura e simplesmente fazendo a destinação para o imposto de renda, do imposto de renda, né? A Constituição, de maneira muito sábia, diz que a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes é obrigação da família, da sociedade e do Estado, sempre um coletivo, né? Deixando claro que a garantia de direitos é uma obra coletiva. Então, nós esperamos que esse evento de hoje funcione para a formação de multiplicadores. Mais do que individualmente a pessoa ser convencida a destinar o imposto de renda, é importante que ela se torne uma multiplicadora com seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus funcionários, para que a gente possa chegar o mais perto possível desse potencial incrível de destinação em Franca, que é de 10 bilhões de reais. E, apesar disso, o ano passado nós destinamos menos de 500 mil reais, né? Então, para falar também um pouco sobre isso, eu passo a palavra à doutora Eliana, coordenadora do GEA, que também é muito dedicada à concretização dos direitos da infância e dos adolescentes em Franca, viabilizou também a realização desse evento. Eliana, pois não, está com a palavra. Bom dia a todos, a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso webinar. Como muito bem colocou o Anderson, eu também vou começar agradecendo, em primeiro lugar, a Sescofran, pelo seu diretor Marcos, que prontamente aceitou o nosso convite para dar mais um passo nessa campanha, ao Bruno, que é o nosso anjo virtual telemático lá da Sescofran, que nos auxiliou para a parte tecnológica deste evento. Um agradecimento todo especial ao Dr. Flávio e ao Dr. Marcos, que hoje aceitaram o convite para esclarecer as dúvidas e nos explicar direitinho como nós fazemos essa destinação. Faço coro aqui às palavras do Dr. Anderson. A gente já fez uma live há um tempo atrás, lugar de criança no orçamento, não é? Nós sabemos que para que nós possamos investir ou criar políticas públicas no nosso município ou em cada município do nosso país, voltado à defesa dos direitos das crianças e adolescentes, é preciso dinheiro, não é? Não se faz nada se nós não tivermos financiamento desses projetos. E aí, eu tenho dito isso, né? Democracia não é só em votar a cada 2 anos, democracia participativa significa também a possibilidade de atuar diretamente, quando possível, na destinação de valores. E, nesse sentido, a Receita Federal, capitaneada aqui em Franca pelo auditor fiscal, Dr. Flávio, tem um trabalho belíssimo, uma campanha muito interessante, e o nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho mais dela, no sentido de saber como é que nós, que somos contribuintes do imposto de renda, podemos destinar uma parte do que nós temos que pagar
para os fundos municipais. Hoje a gente vai falar especificamente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já inicio aqui dando meu depoimento, Flávio. A minha doação decorre de você. Há uns anos atrás, você esteve na Justiça do Trabalho, fez uma explicação para os servidores, eu não estava presente, estava em férias. Quando voltei, recebi a informação dos meus colegas e, a partir daquele ano, eu já passei a ser uma doadora do Fundo Municipal. E faço isso todo ano. E o Flávio vai explicar direitinho como é que a gente faz isso. É uma campanha sensacional. Eu passo, então, a palavra para o Flávio, perguntando para ele, que campanha é essa? Você ajuda, mas quem paga é o Leão. Muito obrigada. Bom dia a todos. Também meus agradecimentos por essa oportunidade. Há 14 ou 15 anos que eu venho trabalhando nessa destinação Fundo da Criança e Adolescente Franca. Desde que eu assumi o cargo de auditor aqui em Franca, eu tenho participado desse movimento aí. Antigamente tinha uma companheira, a Joia, que ela foi muito também, trabalhou bastante nessas campanhas. E a partir de 2012, nós criamos essa campanha Você Ajuda, mas quem paga é o Leão. É uma campanha que inicialmente ela foi apoiada pelo o jornal Comércio da Franca, né, e gerou todo esse material, e a partir daí nós começamos a fazer esse trabalho aí. Essa campanha, ela está sendo sempre patrocinada atualmente pela CIF, juntamente com a Sescofran, que é uma parceira, temos também o Ministério Público também, ele esteve conosco todo esse tempo. Temos também o Alfredo, da Unifacef, fazendo um trabalho muito importante junto à universidade. E temos também o Prior, enquanto diretor da CIF, ele facilitou demais essa campanha. Então, é uma campanha que tem vários anos, e eu percebo que, pouco a pouco, as pessoas têm conhecido esse incentivo, mas tornar essa informação e uma destinação, realmente, eu verifico uma certa dificuldade das pessoas realmente colocar a mão no bolso, né? Que a gente vai explicar que não é exatamente uma doação, mas esse é o momento que a gente precisa sensibilizar as pessoas aí. Eu vou compartilhar uma apresentação para a gente poder colocar o assunto. Deixa eu verificar aqui, só um minutinho. Essa aqui. Já está compartilhada a tela. Bom, para a gente poder colocar o assunto... Flávio, a gente ainda não está vendo a sua tela. Não? Não, ainda não. Então, deixa eu verificar o que aconteceu aqui. Agora sim. Compartilhou, mas ela até ficou menor, né? Vamos lá. Isso, é só encher a tela aí, por favor. Ok? Agora está, né? Bom, em 1990, quando foi promulgado o Estatuto da Criança e Adolescente, ele instituiu, para poder garantir os direitos da criança e adolescente, como foi colocado pelo doutor antes aí, além do Conselho Municipal, que vai gerir toda a política da infância e da juventude, ele, é claro, que tem que ter recursos para poder garantir esses direitos, né, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, desde 1990, foi previsto, juntamente com o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, a criação dos fundos municipais do direito da criança e adolescente, e Franca é pioneiro, praticamente foi a primeira cidade que criou o Conselho da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal, juntamente com os conselhos tutelares, e também esse incentivo fiscal destinado à implantação do Sistema Municipal de Atendimento foi previsto em 1990. Então, uma lei bastante antiga e que até hoje a gente tem dificuldade em captar esses recursos aí. Muitas pessoas falam a questão de destinar, pode cair malha fiscal, não é o caso, né? Isso é uma desculpa que as pessoas às vezes colocam para poder não participar dessa nossa campanha, porque, enquanto auditor da Receita Federal, eu participo do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente e nós acompanhamos a aplicação desses recursos de forma sempre muito séria, através dos projetos apresentados no Conselho da Criança e Adolescente.
como eu disse, então, a política da criança e adolescente, para ela poder ser implementada e garantida, ela tem que ter recursos, né? Tem que ter orçamento público. E em Franca, a principal fonte de recursos é exatamente as doações dedutíveis de imposto de renda, que é o assunto que nós estamos colocando aqui. Existe previsão de dotação orçamentária, mas não temos conseguido isso aí. Transferência intergovernamental de governos estaduais e federais. Temos algumas multas e penalidades aplicadas pela Justiça, que realmente são valores extraordinários, pequenos às vezes, né? E tem um rendimento de aplicação financeira. De fato, o valor que constitui como fonte de recursos para o Fundo de Crianças e Adolescentes são as doações do imposto de renda. O potencial de Franca, a gente vai até discriminar um pouco mais, para esse Fundo de Criança e Adolescente é de 10 milhões de reais. E foi realizado esse ano e o ano passado somente 498 mil reais, praticamente 500 mil reais, do potencial de 10 milhões de reais. E aqui eu coloco, né, que uma parte dessa destinação foi feita por contribuintes que fizeram a declaração no modelo completo e informaram uma destinação de 371 mil reais, e durante a declaração, né, diretamente de declaração, e através do boleto, 167 mil, que é exatamente a destinação, a campanha que a gente vai trabalhando nesse momento aqui, né? Quem é que pode fazer a destinação de imposto de renda? A destinação pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. As pessoas físicas, somente aquelas que apresentam declaração de imposto de renda no modelo completo, com as deduções legais. E aí ele tem um limite de 6% do imposto devido, ela pode estar destinando para o Fundo da Criança e Adolescente. Também temos pessoas jurídicas, também somente aquelas que podem ser tributadas pelo lucro real, e o limite de dedução, que é 1% do imposto devido normal de 15%. Então, são esse o público, as pessoas que a gente tem que trabalhar. Atualmente, nesse momento, a gente está fazendo a campanha visando as pessoas físicas, tendo em vista que parte da destinação tem que ser feita até o dia 30 de dezembro desse ano, e as empresas, dependendo de como ela apura o lucro, ela pode fazer isso mensalmente, trimestralmente, então não tem um momento exato para poder fazer essa destinação. A gente pode fazer ao longo de todo o ano aí, e depende muito da condição operacional de uma empresa para poder fazer destinação, né? O que ocorre nas declarações de imposto de renda de pessoa física, esse potencial, quando eu comecei a fazer a apuração do potencial, era 2 milhões, 3 milhões. Há 6 anos atrás, o potencial era de 5 milhões de reais, e em 6 anos depois, 10 milhões de reais. Então, o potencial de destinação de imposto de renda tem crescido ano a ano, né? Do ano passado para este ano, foi mais de 1 milhão de potencial a maior, né? Por que nós estamos fazendo essa campanha nesse momento? Porque parte dessa destinação, ela tem que ser feita, para a gente poder ter esse potencial de 10 milhões, ela tem que ser feita até o dia 30 de dezembro. Né? Tem que mandar então, o prazo para a destinação tem que ser... Eu posso fazer 6%, que é aquele limite que eu coloquei lá, imposto devido, ou se não, existe uma que a gente está chamando de parcelamento. A pessoa pode dividir esse 6% como sendo 3% ou mais até o dia 30 de dezembro, e também pode destinar até 3% no último dia de entrega de declaração de 2021. Então, a importância da campanha desse ano é exatamente esse prazo fatal aqui. Se eu quiser arrecadar o potencial que tem, eu tenho que fazer pelo menos metade da destinação, tem que ser feita até o dia 30 de dezembro. E olha como está o potencial de arrecadação de pessoa física que foi extraída da declaração de imposto de renda de 2020. Né? O potencial total é de 10 milhões e 143 mil reais, com 11.739 contribuintes que entregaram a declaração no modelo completo, que somente isso pode fazer destinação. Mas esse potencial ele está concentrado, talvez, em poucos contribuintes. Então, se a gente verificasse 100 contribuintes têm um potencial de destinação de 1.734 milhões de reais. 634 mil reais, ou seja, é um valor maior do que tudo que foi arrecadado no Fundo da Criança e Adolescente no ano passado, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. E aumentando esse número de contribuintes de 100 para 200, o potencial já aumenta também em valor bastante elevado. E em cerca de 1.000 contribuintes, nós temos um potencial de 5 milhões e 500 mil reais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar
quais são esses contribuintes potenciais, que 1.000 deles conseguem exatamente a metade da destinação do imposto de renda. Não são muitos contribuintes, né? Nós vamos estar colocando a seguir quais são essas pessoas, quais são as ocupações dessas pessoas, e é aí que a gente tem que trabalhar para aumentar essa arrecadação, né? Essas pessoas seriam, né, ações focalizadas, então, em contribuinte de maior potencial. O Poder Judiciário, como um todo, representado aqui pela doutora Eliana, né, e também o Ministério Público, pelos promotores. Então, os juízes, promotores, procuradores, todos os servidores desses poderes judiciários, Ministério Público Federal, provavelmente o potencial desses aqui chega a mais de R$ 1.200.000, né? Temos os auditores da Receita Federal, do Trabalho, fiscais de renda, também com potencial, talvez até de uns R$ 400.000, né? Temos dirigente, presidente, diretor de empresa, com potencial com mais de R$ 1 milhão. Temos cartorários também com grande potencial, acima de R$ 100.000. Se a gente fosse dar informação de qual que é o maior potencial em termos de público, de ocupação, seria dos médicos. Os médicos, juntos, teriam um potencial de mais de R$ 1.600.000. Por que eles? É porque realmente a quantidade de médicos que entregam a declaração de imposto de renda completa é muito maior. Então, o potencial médio pode não ser grande, mas a quantidade de pessoas nessa ocupação é muito grande. Temos também os engenheiros, produtores rurais também é um grande público potencial que a gente deveria estar trabalhando. E também temos professores de ensino superior e também de ensino médio, são o público que a gente deveria estar trabalhando e convencendo nessa campanha. Durante alguns anos, eu e outros colegas, aí podemos citar o Prior, né, foi um companheiro de muita data, visitamos exatamente a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, tivemos no Ministério Público, fomos na COCAPEC, visitamos universidades, para tentar convencer aos colegas que trabalham nessas instituições a fazer destinação. Então, é um trabalho que hoje talvez não falta conhecimento, falta exatamente vontade, provavelmente, das pessoas estar trabalhando isso aí. Bom, então esses são as pessoas físicas de maior potencial que devemos trabalhar para a gente poder ter uma arrecadação, com certeza, maior do que R$ 5 milhões, né? Também podemos estar trabalhando nas entidades de classe, associações, clubes de serviço, que poderiam estar trabalhando conosco, né? Temos a CIF, através dos seus dirigentes, presidente, diretor, e trabalhando, inclusive, com os presidentes, diretores de empresa. Eles são um público, um parceiro muito grande na divulgação, sempre tem publicado, tem comunicado, mas atualmente, sempre, inclusive, publicando sempre no mês de novembro, de dezembro, algo na revista deles. Tem a Sescofran, o Sindicato dos Contadores também é um parceiro muito importante. E aí, conversando ontem com o Anderson, mas é porque as pessoas não querem doar, não querem doar mesmo, então, apesar da campanha, né, as pessoas não querem doar. Aqui eu posso até conversar um pouquinho com o presidente da Sescofran, porque ele me informou ontem que tem 147 escritórios de contabilidade vinculados à Sescofran. Olha, se tem 147 escritórios de contabilidade, se cada escritório conseguisse 2 pessoas, seriam pelo menos 290 contribuintes aí. Então, realmente, tem muito escritório que não está fazendo o seu papel social, viu, Marcos? E aí eu gostaria até de propor, numa situação dessa, por que não vamos fazer uma campanha junto ao escritório de contabilidade, que é um público muito importante? Quem fizer participar e comprovar que teve destinação, vamos dar um desconto na mensalidade aí. Então, quem até 5 pessoas, desconto de 5%. Acima de 5 contribuintes, vamos fazer um desconto. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Os contadores são muito importantes, né? Porque, normalmente, os públicos de maior potencial, eles fazem sua declaração de imposto de renda através de um contador. Então, eu convoco aí o Marcos para poder fazer essa campanha e participar aí.
O Marcos parece que está Bom, falando. bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer aí a doutora Eliana pelo convite, né, pela Sescofran aqui. A gente está engajado nessa luta aí da doação das crianças já faz bastante tempo. O Flávio é o nosso percussor aí de vários anos, né, de palestra de imposto de renda, né, e sempre a gente está fazendo essa campanha, e agradecer aí o Anderson também, né, o Ministério Público também, que está apoiando, né, incentivando, né, essa campanha. E o que a gente vê, né, e eu compro a ideia, o Flávio, das doações aí, ok? O que a gente tem que ver é o seguinte, é que a gente tem que entender que o dinheiro tem que ficar em Franca. Eu acho que essa é o grande giro dessa campanha, né? Tentar trazer, já que a gente não vai tirar nenhum centavo do bolso, né? É simplesmente repassar, né? Repassar o dinheiro que ia ser transmitido direto para o governo federal, passando aqui para o nosso meio, né? Nossa cidade, diretamente às entidades da criança e adolescente, dos idosos aí também, que a gente sabe que tem, a parte também aí do Hospital de Câncer, que a gente já ajudou bastante também, né? Então, assim, eu acho que essa é a importância. Então, o que a gente preza, né, e nós contadores tem esse trabalho fundamental aí de incentivar, né? Eu acho que aí eu vou falar para todos os contadores, em nome de todos também, né? Que a gente incentivar essa doação, né? Na hora que a gente está fazendo a declaração, falar, ó, o cliente tem essa possibilidade, você não quer doar, né? Eu acho que esse é o nosso incentivo, o que a gente pode tá promovendo, né? E uma das coisas que não é só isso, né? Eu já tive uma outra live também, com o projeto do Chuí, né? Que tem aqui em Franca também, que é do ICMS, né? Que também é outra fonte de recursos para a gente trazer para Franca, que também atua na parte da criança e adolescente, né? Então, eu acho assim, tem várias possibilidades. A gente só precisa se organizar, né? E ser parceiros, né? Ou ser todo mundo unido por uma campanha importante como essa de destinações de verbas federais e estaduais para dentro do nosso município. Eu acredito que a gente pode fazer a campanha da Sescofran, né, de fazer essa, vamos falar assim, a gente brinca que vamos falar assim, uma disputa entre os associados, né, até trazer quem traz mais aí doadores, né, visto que a gente já tem uma campanha que depois no final do ano a gente sempre dá um troféu aí para quem é o contador mais solidário, né, então a gente pode estar fazendo isso sim. Eu acho que a gente pode até implantar na nossa campanha, né, que aqui a gente hoje a gente faz essa campanha e vai fazendo os números ao longo do ano, né, que é doação de sangue, doação de agasalhos, doação de brinquedos, que essa agora a gente está terminando a campanha do Natal, a gente já tem, se eu não me engano, mais de quase 800 brinquedos para serem doados, né, a gente está assim, eu agradeço muito aos associados, a Sescofran e todos os contadores que estão envolvidos e todos os contadores que se doaram aqui os brinquedos, porque isso está fazendo uma diferença, né? Eu acho que a gente consegue fazer uma diferença no contexto social, né? Essa é a missão também de uma associação, né? E eu queria falar também que a CIF, né? Que ela está sempre nossa parceira, né? E ela consegue também ajudar muito essa causa. Eu acho que a gente pode divulgar isso dentro da própria CIF e até já está sendo divulgado, né? Para a gente poder trazer os empresários a fazer a doação. E outra situação também, a gente fez uma campanha junto com a Santa Casa e a gente fez um folder até interessante que os médicos doem, né? Porque outro, o Flávio aí falou que é outro nicho, né?
da tributação que consegue arrecadar também um valor de imposto, não falo assim, num volume legal, né? Então, assim, que é importante, né? Então, eles também destinam, a gente fez uma campanha ajudando o Hospital do Câncer e investindo no profissional para ele se doar também nessa campanha. Não é doar, é vocês, né? Na verdade, de novo, não é ninguém vai dar um centavo do bolso. Isso é simplesmente um repasse do governo federal através dos impostos para dentro da nossas entidades em Franca, ok? Então, eu queria deixar isso bem claro e, mais uma vez aqui, acho que desafiar, né, Flávio? Acho que essa é a palavra, né? Desafiar todos os empresários e desafiar todos os contadores a tentar fazer o máximo de doações através desse mecanismo, né, do repasse desses valores aí antecipados, né? Principalmente agora, no final do ano, como você disse, que até o final do ano, 31 de dezembro, a gente tem que fazer os 3% do imposto de renda da pessoa física, porque senão a gente só vai conseguir depois 3% no ano que vem, né? E seria interessante a gente já antecipar. E lembrando, Flávio, uma situação que você sempre nos orienta, né? Acho que é importante, é que se você doar os 3% agora em 31 de dezembro, ainda tem aquela correção, né? Que você não perde o dinheiro lá na frente, na declaração, né? Que você antecipou, mas indiretamente você tem um resultado lá na frente que vai ajudar mais ainda isso. Então, se não se perde o dinheiro. Tem muita gente que acha que perde o dinheiro pagando o imposto agora. Não, isso se compensa, né? Depois, se puder explicar novamente aí para a gente, eu agradeceria, beleza? E assim, é o que eu queria passar aí e lançar o desafio, né? Vamos fazer esse desafio aí para o ano de 2020, né? E começo de 2021, já que esse ano é tudo anormal, igual a gente está aqui numa reunião totalmente anormal, via coisa, e fazer o desafio que a gente mude esse cenário de 400 mil que a gente tem aí para pelo menos uns 3 milhões, né? Vamos falar, essa é a nossa meta, né? Mas a gente gostaria de ganhar os 10 milhões, né, para as entidades, mas vamos pôr aí 3 milhões, acho que uma meta que a gente consiga alcançar, né? Pelo menos em virtude disso. Vamos falar assim, fazer 10 vezes mais o valor que hoje a gente já consegue arrecadar, beleza? Se puder comentar, Flávio, sobre isso, eu vou te passar a bola para vocês, e aí você fala aí sobre essa jogada aí quando você antecipa o pagamento, que é importante explicar para quem está nos assistindo aí e fazer a situação, ok? Obrigado, Marcos, aí. De fato, a destinação, ela tem dois momentos, né? Tem que fazer pelo menos parte, 3% até o dia 30 de dezembro, e outra parte pode ser feita exatamente na entrega de declaração de imposto de renda. O que eu digo é o seguinte, muita gente fala, mas eu tenho que antecipar esse dinheiro. Olha, a antecipação, realmente a pessoa vai ter que tirar o dinheiro da sua aplicação financeira e colocar lá, doar isso para a União através da destinação, através de boleto. Mas lembrando que a partir do momento de abril, todo aquele valor de restituição, imposto de renda, por exemplo, ele está sujeito à correção pela taxa Selic, que apesar de ser baixa hoje, né, de 2%, em torno de 2% ao ano, a Selic mensal ela tem um valor em torno de 0,5% ou um pouco mais, 0,8%, muito maior do que a poupança e muitas vezes até as aplicações financeiras em bolsa de valor. Então, é uma aplicação segura pela taxa Selic, então, mesmo que a pessoa antecipe, a partir de abril ela começa a ter essa correção, e até eu brincava nas minhas palestras que eu gostava de entregar a declaração nos últimos dias, exatamente porque, como eu tenho direito à restituição, porque essa restituição ela ficava sobre a correção da taxa Selic, que eu não ia ter nenhuma ganho maior do que isso no mercado, se eu aplicasse no mercado seguro, né? Então, é muito importante que, apesar da antecipação, tenha essa situação da aplicação financeira segura pela taxa Selic, né? Essa questão de públicos, né, foi colocada aí a questão dos médicos, né, que eu disse um termo de classe seria o maior potencial. Precisamos de entrar em contato, então, uma das parceiras que poderiam estar nos auxiliando isso é a própria Unimed, para poder a gente, através do seu diretor, a gente poder fazer uma campanha junto aos seus associados. E é essa que é a proposta da reunião, verificar quais são os parceiros
que poderiam estar chegando naqueles contribuintes potenciais. Como a provocação que eu fiz para a Sescofran é exatamente, olha, se somente 80 contribuintes fazem declaração, significa que tem escritório que não está conseguindo convencer pelo menos um dos seus clientes a poder fazer destinação. Então, a provocação que eu fiz, Marcos, vamos fazer uma campanha, então, provocando lá os associados da Sescofran. Vamos lá, gente, vamos fazer isso aí. Cada um que conseguir um cliente, eu acho que falta aí, talvez, o convencimento do próprio contador, né? E, com certeza, como vai conseguir, dentro do seu público, lá, dos seus clientes, escolher uma ou duas ou três pessoas, até mais, que possa fazer essa destinação. Não é para fazer com todos, é fazer com aqueles que têm maior potencial e com aqueles que têm vamos colocar, a abertura para a gente poder fazer isso. E quem sabe isso pode gerar uma bola de neve e a gente poder estar trazendo muito mais pessoas nas campanhas futuras aí. Bom, em termos de apresentação, na verdade, o que eu tinha de informação que eu coloquei é exatamente a gente começar a trabalhar nesse público-alvo aí. Então, eu abro a palavra aí para a doutora Eliana, que está aí, se ela quer comentar alguma coisa. O trabalho que ela faz, inclusive, do trabalho contra o emprego infantil, né? E, junto a isso, ela tem trabalho junto às empresas, né? Então, que ela poderia estar fazendo uma proposta também junto a esses empresários aí. Flávio, posso falar uma coisa aqui? É o seguinte, pessoal que está nos assistindo aí, né? Se quiser enviar alguma pergunta aqui para uma dúvida, alguma situação, a gente está disposto aqui a responder, né? Tá o Flávio aí, que é o mestre aí nessas informações, e eu também aqui algumas informações a gente tem. E assim, pode escrever no chat do YouTube aí, né? E também dá um joinha aí, né? Quem está assistindo aí, tem 20 pessoas assistindo, só tem 9 joinha. Dá os joinhas aí também, que é bom para a gente levar aí o número do vídeo aí também, ok? E eu queria, então, falar aí para a doutora Eliane, falar, né, onde isso, vamos falar assim, onde a gente vai chegar nesse ponto, quando a gente faz as doações, para onde é feito o trabalho, né? Que eu acho que é importante estar falando sobre isso. Não adianta só falar para a gente doar e não saber para onde vai, né? E como está sendo tratado. Então, é importante aí falar com a doutora Eliane para nos posicionar sobre isso. Bom, perfeito. Obrigada, Flávia, obrigada, Marcos. Isso é muito importante, né? Porque a gente fala em destinação, né? Antecipação agora do imposto de renda, e o que ele vai ser feito com esse valor, não é? Nós temos em Franca projetos excepcionais que visam garantir direitos das crianças e dos adolescentes. Eu vou citar alguns, até estou tentando abrir o site aqui, porque lá no site, quando você clica, porque a campanha o Flávio colocou de modo muito adequado, o site para doação, www.seufuturo.org.br, por esse site eu consigo verificar quais são as instituições, porque agora, até dia 31 de dezembro, se eu fizer a minha doação, eu posso escolher qual entidade será destinatária do valor que eu vou destinar. Eu posso destinar, como o Flávio já explicou, até 6% do que eu tenho que pagar de imposto de renda. Quando eu entro lá no site, inclusive eu fiz a minha doação no sábado, eu consigo identificar todas as entidades que já estão previamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que estão aptas a receber as doações ou as destinações dessa parte do meu imposto de renda. Dentre elas, eu vou citar algumas, claro que não consigo citar todas, mas algumas que a gente acompanha de perto, né, e conhece um pouco mais o trabalho. A primeira delas que eu vou citar é o berçário da Dona Nina. Quem não conhece o berçário da Dona Nina em Franca? Quem não participa aí das campanhas da pizza, não é? Há muitos anos eu recebia, né? Agora na pandemia parou, mas durante muito tempo nós fizemos esse auxílio ao berçário. O berçário tem um trabalho magnífico. Eu tenho também a Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor em Franca tem um trabalho excepcional de atendimento de crianças e adolescentes. Ótimo, o pessoal disponibilizou aí o site, tá vendo? Esse é o site, está lá em cima, faça a sua doação. Se a gente clica lá no faça a sua doação, ele vai aparecer se é pessoa física ou pessoa jurídica, né? Vamos imaginar, eu vou lá com a pessoa física, vou escolher lá fundo da criança e do adolescente, e ali eu já vai aparecer, vou ter que colocar os dados
Acho que só depois que eu colocar os dados é que ele vai passar para a próxima página, onde estão aí as entidades que podem fazer a doação para quem eu posso destinar agora de antemão, né? Com o detalhe, se eu faço a minha doação até 31 de dezembro, eu escolho a entidade. Se eu deixo para fazer só lá no ajuste anual, quando eu vou entregar minha declaração em abril, a própria declaração aponta para mim qual é o valor máximo que eu posso destinar. Só que aí eu já não posso escolher a entidade, ele vai direto para o fundo, e é o fundo que, ao analisar os projetos que são encaminhados, destina os valores de acordo com aquilo que os conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente escolhem. O Flávio, que está aqui conosco, faz parte do CMDCA também. Nós temos lá pessoas que têm um trabalho árduo interessantíssimo, que visam agregar esses projetos e, a partir de uma análise bem detalhada, fazer a destinação. Então, como eu vinha falando, eu citei o berçário, tem a pastoral, está aqui as instituições, está vendo? Para todas essas a gente pode fazer doação. Associação, o Projeto Guri, quem não conhece o Projeto Guri, tem a Associação Educacional Filadélfia, a Associação ao Caminhar, que todo mundo conhece, o CEPROL, a Associação de Pais e Amigos do Basquete, a ASPA, a APAI, uma outra entidade de grande relevância no nosso município, a Associação Francana de Capoeira, a ProReave, que é destinada à recuperação de dependentes químicos, a Associação Star Futebol, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, que também tem projetos, o Centro Espírita Sebastiana Barbosa, a ESAC, que é a nossa antiga Guarda Mirim, tem um trabalho excepcional também na nossa cidade, a própria Santa Casa. Por anos eu acompanhei, a Santa Casa tem um trabalho belíssimo de arrecadação e recebe um valor muito importante oriundo dessas destinações. E por aí vai, né? Vocês podem ver, não vou ler todas, porque tenho várias. Tem a ONG Franca Viva, que é muito conhecida também, que nós sabemos, a Pastoral do Menor, que eu já citei. Ou seja, todas essas entidades, a cada ano, apresentam projetos que são desenvolvidos com crianças e adolescentes no nosso município. Apresentam os projetos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho aprova os projetos quando estão de acordo com os editais que são prévios e faz a destinação. Esse dinheiro vai necessariamente atender, principalmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E eu vou dar um primeiro resultado dessas ações. Não sei se o Flávio sabe, o Anderson já sabe, porque a gente já divulgou isso em outros momentos. Agora, no começo de 2020, nós recebemos aqui o secretário de Justiça e Cidadania e disse que Franca é a cidade que tem o menor índice de reincidência de adolescentes que passam pela Fundação Casa. Por quê? O que isso tem a ver com a doação que eu faço? Porque essa doação incentiva projetos de resgate desses adolescentes, de retorno desses adolescentes para a vida, inclusive serviços de fortalecimento de vínculo, serviços que são realizados pelas entidades que apoiam o CRAS e o CREAS, ou seja, o dinheiro é efetivamente investido em melhoria dos nossos indicadores sociais. E esses indicadores sociais, se melhoram, melhora o desenvolvimento econômico da cidade. Ao final, com uma pequena doação, você cria um círculo virtuoso que possibilita que a cidade toda possa melhorar os seus indicadores, tanto sociais quanto econômicos. Um dado importante, em 2010, a última PNAD que analisou todos os indicadores dos municípios, indicava que Franca tinha uma das menores rendas per capita do estado de São Paulo. Um índice de adolescentes trabalhando muito grande. Por isso, Flávio perguntou, Marcos, né, como é que é o trabalho que a gente faz com as empresas? Desde então, a gente tem incentivado as empresas a contratarem aprendizes, não é? E isso fez com que Franca hoje seja uma das cidades no Brasil onde nós mais temos aprendizes contratados, fruto desse trabalho. Então, eu acredito muito nessa campanha de doação de IR, por ser testemunha que campanhas bem feitas, coordenadas e direcionadas podem alavancar esse potencial. E só um detalhe, eu estava conferindo aqui agora, Flávio, das categorias que você disse que podem doar mais imposto, e isso é muito fácil da gente perceber. Hoje, todo mundo que ganha mais de R$ 4.664,68 por mês tem que contribuir com 27,5% de imposto de renda. Então, como a tabela do imposto de renda não é atualizada, cada vez mais gente entra
nesse hall de pessoas que podem doar. E para nós que somos servidores públicos, a gente contribui cheio sobre todo o valor que recebe. Nós não temos nenhuma atividade paralela. Por isso a gente está lá no topo das categorias. Eu penso, Flávio e Marcos, que a gente pode, antes do final do ano, se vocês tiverem disponibilidade, eu aqui dou um jeito de encaixar, fazer reuniões direcionadas, como o Flávio fazia presencialmente. Agora, com a pandemia, a gente não pode mais, mas nós podemos fazer. Na minha área, eu selecionei aqui, pelo menos, a Justiça Federal, a Estadual, o Ministério Público e os cartórios de notas. Convidar para uma reunião todos os servidores desses ambientes para uma reunião virtual para a gente, de novo. Claro, isso já foi feito, mas não custa a gente lembrar. Igual as empresas que têm que cumprir cota de aprendizagem, todo mundo sabe. Mas quando a gente vai lá e faz uma conversa direcionada, tem um efeito positivo. Do ponto de vista das empresas, me comprometo desde já a que nós possamos também fazer isso. Ontem eu já iniciei. A partir de hoje, todas as minhas atas de audiência e despachos sairão com uma informação sobre essa doação e o site para que eles possam acessar. Então, internamente, a gente já assumiu essa responsabilidade até dia 31. 31 não, eu já falei que essa campanha vai ser perene, nós vamos atravessar o ano. E só para encerrar, para já passar a palavra para o Anderson, ô Marcos, eu topo entrar nessa sua campanha. Você falou que faz o Prêmio Escritório Solidário. O GEA, então, vai dar uma premiação para o escritório que se destacar até 31 de dezembro, para 2 escritórios, o que se destacar até 31 de dezembro na primeira parte da doação, e depois você faz para mim outro levantamento até a entrega da declaração de ajuste anual. Aí a gente bola o nome para esse prêmio, escritórios. Você já tem o solidário, podia ser o prêmio do GEA, do Justiça do Trabalho, o escritório mais solidário, o amigo da criança. Vamos bolar uma campanha legal para a gente incentivar o escritório. E aí, se maio a gente já puder estar presencial, a gente pode fazer um grande evento, a gente tem muito parceiro que nos auxiliaria para entregar esses prêmios, tá? Acho que pode ser um incentivo legal. Para mim tá garantido aqui e o desafio já está lançado já. O desafio vai ser a gente fazer, movimentar essas doações aí de tudo que é qualquer forma. Então, o desafio é quem vai conseguir doar mais. Esse é o desafio, ok? Tá. E podemos até fazer até o 5º lugar, não sei, a gente bola um negócio legal. Se a gente puder estar presencial, vamos fazer um evento. Olha, para organizar é com a gente mesmo, né, Anderson? E vamos ver. É isso aí. Deixa eu só fazer uma complementação ao que a doutora Eliana falou. Eu não sei se foi dito, a minha internet caiu, voltei pelo celular aqui. O nosso desafio também, além das empresas, né, dos funcionários, dos empresários, é aquele contribuinte que faz sozinho o seu imposto de renda e já está habituado, porque julga muito fácil fazer, faz todo ano da mesma forma. Como fazer, né? Aí o passo a passo é o seguinte: ir até aquele total de imposto devido, calcular 6% daquilo e pode fazer o parcelamento, então, como todos aqui já disseram, pagar 3% até o dia 30, porque dia 31 é feriado bancário, e deixar o restante, os outros 3%, para o momento da declaração do imposto de renda, março ou abril. E esse valor, né, essas entidades aí já foram listadas pela doutora Eliana, mas a prefeitura, o poder público já não tem um orçamento próprio para a infância? Tem. Esse orçamento ele não vai deixar de existir, ele não vai deixar de acudir às necessidades das crianças e dos adolescentes de Franca. Mas a verba do FIA ela serve para complementar essas políticas sociais básicas, que agora com a pandemia a necessidade se intensificou ainda mais, né? Novos desafios e os desafios que a gente já tinha agora estão totalmente potencializados. Eu cito, por exemplo, a evasão escolar. A gente precisa pensar em programas, em atividades no contraturno escolar para poder garantir a frequência das crianças e dos adolescentes na escola, porque o contraturno, né, evita o envolvimento com atividade ilícita, por exemplo, outras atividades que para criança e para adolescente podem ser mais atrativas e que mais adiante podem desviar o foco e a vontade de continuar vinculado à escola. Então, é só um exemplo de um dos desafios, né, de um grande desafio que foi trazido pela pandemia e que pode ser combatido por valores do fundo.
Agora, uma pergunta que eu queria fazer ao Flávio e ao Marcos é o seguinte: o prazo para a pessoa jurídica é o mesmo, não? A pessoa jurídica vem fazendo declarações trimestrais, algumas, né? E outra coisa, microempresa e empresa de pequeno porte, podem destinar? Me parece que não, por conta da questão do lucro presumido, né? Se Flávio e Marcos puderem falar alguma coisa sobre esses dois pontos, por favor. Flávio, pode falar aí. A princípio, né, Flávio, é só o lucro real, né? A princípio... Flávio está sem microfone. Tá ouvindo, Flávio? É que o Flávio estava falando junto, mas ele estava sem microfone, me desculpa. Então, Flávio, abre aí o microfone, é só apertar o botãozinho aí. Opa! O mouse aqui não estava respondendo aí. De fato, somente quem entrega a declaração de imposto de renda no modelo completo, a pessoa física, e as empresas do lucro real, né? A questão do porte da empresa, muitas vezes não é exatamente o porte, se é pequena empresa, ela pode ser uma pequena empresa e pode fazer tributação pelo lucro real. Então, qualquer empresa que faz tributação pelo lucro real, ela pode fazer destinação. Aí o prazo depende de como essa empresa do lucro real, ela apura o seu imposto de renda, porque pode ser trimestral ou anual. E aí, apurando esse lucro trimestral, ela pode, a cada trimestre, fazer a destinação de imposto de renda para o Fundo da Criança e Adolescente. Então, o prazo da empresa pode, inclusive, ser mensal, ela pode antecipar mês a mês, aquela empresa que faz a tributação no lucro anual, mês a mês ela pode estar fazendo essa destinação. Então, assim, a nossa importância de fazer a campanha com uma pessoa física é que ela tem prazos fatais. A pessoa jurídica não, ela pode ser feita ao longo de todo o ano, né? A questão do potencial também das pessoas jurídicas, a gente não consegue levantar porque a variação de lucro apurado pelas empresas, elas variam muito de um ano para o outro. Mas, com certeza, existem alguns milhões de reais aí do potencial da pessoa jurídica também, né? Aqui em Franca, as grandes empresas, elas têm participado disso aí, as empresas, grandes grupos econômicos de Franca têm participado, fazendo a destinação de imposto de renda. Desde já agradeço a essas empresas, mas tem muitas outras empresas de porte médio que têm potencial para fazer destinação, que realmente não faz esse trabalho de destinação. Temos um outro trabalho que poderia ser feito junto com as empresas, e aí, quando eu comecei há 10 anos atrás, existe uma empresa que não é de Franca, que ela fazia o seguinte trabalho. Ela era uma empresa de grande porte, fora de Franca, e ela convidava os seus funcionários a poder fazer destinação de imposto de renda. Olha, quem de vocês entrega a declaração de imposto de renda modelo completo? Vamos fazer a destinação? Faz o seguinte, você verifica o seu potencial, eu vou adiantar, eu vou emprestar, olha o que a empresa faz, eu vou adiantar esse dinheiro para você, né? E depois, quando você receber a sua restituição, você me devolve o dinheiro. Então, na verdade, quem fazia a destinação era a própria empresa, emprestava aquele valor lá para o seu funcionário e depois, quando ele recebia a restituição do imposto de renda, por exemplo, e pagava aquele valor lá. Então, assim, existem várias formas de ser feito, né? Quando a gente fala esse potencial de pessoa física, é o potencial das pessoas que estão localizadas na cidade de Franca. No passado, a gente acompanhava a destinação de imposto de renda de Franca, Barretos e outras cidades aqui. E Franca realmente tinha um potencial muito bom, mas nunca passou dos 5%, e a gente percebeu que Barretos estava extrapolando esses potenciais em valores bastante elevados. E aí eu peguei e fui verificar qual que é essa situação. Barretos, ela utiliza lá o próprio Hospital de Câncer de Barretos, de reconhecimento internacional, para poder fazer essa destinação para o fundo. Eu vou fazer uns valores aqui. O Fundo da Criança e Adolescente de Barretos recebeu destinação no ano passado de 73 milhões de reais. Por quê? Porque eles fazem campanha de arrecadação
junta, inclusive na capital, São Paulo, e convidam artistas, pessoas a poder fazer a destinação, utilizando como fundo o próprio Hospital de Câncer de Barretos. E aí, através disso, eles fazem diversos projetos para atender crianças e adolescentes nesse aspecto da doença do câncer, né? E lá, por exemplo, pessoa física, 622 pessoas físicas fizeram a doação de 3,9 milhões de reais. E pessoa jurídica, 518, 70 milhões de reais. Aí, o que eles fazem? Eles convidam empresas, bancos, né? Grandes empresas, né? Empresas que estão aí na Bolsa de Valores, para poder fazer destinação. E para essas empresas, para essas pessoas físicas também, gente, é o que a gente disse, não é doação, é destinação. É uma forma de eu recolher meu imposto de renda e deixar naquela cidade onde quer que eu escolha. Porque eu posso fazer destinação para qualquer município que tiver um conselho instalado e funcionando. Então, eu não preciso fazer só para Franca. Então, às vezes eu tenho uma pessoa conhecida e fala, você vai fazer destinação de imposto de renda? Faz para Franca, né? Ele faz, às vezes, porque me conhece, sabe que o conselho ele é ativo e na cidade que ele está, ele fala, mas o conselho lá não funciona. Falo, então, destina para Franca até esse conselho da sua cidade funcionar. Então, é muito importante a gente colocar que o potencial que a gente está verificando é de pessoas que entregam declaração e que têm a sua jurisdição em Franca. Mas conhecemos também muitos francanos que moram em outras cidades. Podemos também pedir para eles fazer essa destinação para o Fundo da Criança e Adolescente. Mas eu quero dizer o apelo que pode ser feito, a sensibilização, através, por exemplo, da causa do câncer em Barretos. Lá. Olha a diferença, né? São valores assim, extremamente elevados. E junto a instituições financeiras, até uma das propostas que eu coloco naquele slide lá, por exemplo, tem instituições financeiras que mantêm a folha de pagamento das grandes empresas. Olha, no Brasil é desconhecido que os bancos são as empresas mais lucrativas. Quanto grandes empresas até passam por questão de ajuste do mercado e prejuízo, os bancos sempre tiveram lucratividade bilionária, né? E aí esses bancos, eles têm projetos de fazer destinação de fundo de criança e adolescente através de um edital de chamamento que eles fazem, mas eles podem muito bem estar contribuindo aqui com o Franca. Então, cabe a nós buscarmos, por exemplo, a folha de pagamento de prefeitura, quando ela quando ela licita essa folha de pagamento no banco, esse banco deveria ter um certo compromisso de poder fazer uma destinação do seu lucro aqui para Franca. E, da mesma forma, todas aquelas instituições financeiras que grandes empresas de Franca têm aqui. Então, acho assim, eu não estou pedindo para doar todo, mas pelo menos parte daquele que ela recebe em termos de lucro na cidade de Franca poderia ser destinado, né? Então, temos, por exemplo, empresas que não têm uma grande capacidade de fazer destinação. Por exemplo, tivemos uma vez na Coca-Pet, e por ser uma cooperativa, ela não tem imposto elevado. Mas ela é um grande fornecedor de adubos e fertilizantes, né, em termos de fornecedores de bilhões, pode conversar com essas empresas para poder, os seus fornecedores, poder fazer uma destinação. Olha, você poderia destinar parte do seu lucro? Então, é exatamente esse tipo de trabalho que a gente precisa fazer e tentar convencer. Já fizemos, eu acho que o grande impulso que teve na campanha, porque antigamente esses valores eram bastante pequenos, foi exatamente no momento que a gente fez o corpo a corpo, eu, o Prior, o Alfredo, outros colegas, nós fizemos um trabalho, fomos nas empresas, nas entidades, e tivemos um grande impacto. A partir disso, a gente percebe que a informação por si só, ela não é suficiente para poder convencer as pessoas a poder fazer destinação. Flávio, olha... Pois não, Eliane, pode ir lá. Nesse sentido por exemplo, o exemplo que o Flávio deu, né, do banco que gera a folha de pagamento do município para ele fazer doação. Nós estamos pensando aí num projeto de lei para que todas as empresas que contratem com o município sejam obrigadas a comprovar que cumprem a cota de aprendizagem, né, Anderson? De repente, a gente pode evoluir nesse projeto, inclusive para pensar em algo semelhante, né, que as empresas que contratam com o ente público, que ganham processos de licitação,
também comprove a destinação de parte do seu imposto de renda para projetos no município. A Maria Ângela Finotti coloca aqui no chat, não só o fundo da criança, também o do idoso. Claro, tem vários fundos, né? Hoje a gente tirou o dia para falar do da criança, mas não é só. O pessoal até mostrou o site. Quando você entra no site da doação, tem vários fundos. O nosso foco hoje é o da criança, mas não é o único, existem outros. Mas nós podemos pensar nisso, né, Anderson? Como a gente precisa evoluir. Sem dúvida. Eu acho que é importante essa vinculação aí, porque já que ganha a licitação, fica bem mais fácil de fazer a destinação, né? Já é interesse, né? Mas eu queria... Você ia falar antes? Pode falar. Eu só queria que o Flávio pudesse complementar também o seguinte, Flávio, o contribuinte, pessoa física, faz a destinação, ele precisa guardar o comprovante no momento que ele vai declarar, como que ele declara isso, que campo ele coloca, que campo ele preenche, para ele ter a certeza de que ele vai receber isso em restituição, ou abatimento do IR que ele tem que pagar, enfim, como que ele operacionaliza isso no pós? Anderson, boa pergunta. Esse ponto é importante, por quê? Porque aqui em Franca, nós estabelecemos a forma de fazer destinação através de um boleto gerado no site da prefeitura. E quando a pessoa preenche aquele boleto com seu CPF, seu endereço, inclusive indicando a entidade, se quiser, aquelas informações elas ficam cadastradas no sistema da prefeitura municipal, e quando aquele boleto ele é recolhido, ele é pago no banco, essa informação vai ser complementada. Essa informação é utilizada para poder preencher uma declaração que todo ano a prefeitura tem que entregar para a Receita Federal, chama de Declaração de Benefício Fiscal, DBF. E essa informação, através do boleto, elas são informadas para a Receita Federal e ninguém que faz a destinação de imposto de renda através do boleto tem a sua declaração em malha fiscal por isso, porque esse controle já existe há mais de 10 anos, tem 15 anos que a gente está trabalhando nessa campanha, e nunca alguma pessoa que fez a destinação através de boleto, ela caiu em malha fiscal por isso. A princípio, as pessoas faziam destinação através de depósito bancário, e aí aquele depósito bancário não era identificado, e muitas vezes a pessoa fazia destinação, esquecia de levar para o Conselho da Criança e Adolescente, e realmente a gente não tinha informação, não tinha como informar nessa DBF. Mas a partir dessa sistemática de recolhimento através de boleto, todas as pessoas que fazem a destinação, aquele boleto recolhido lá, ele realmente comprova a destinação, então não precisa de nenhum outro documento, e essas informações são informadas para a Receita Federal através dessa declaração de benefício fiscal. E ninguém cai em malha por isso, né? Isso é muito importante ser colocado. Também, uma situação que precisa ser colocada, por qual a diferença entre fazer doação para uma entidade e fazer destinação para o Fundo da Criança e Adolescente? Olha, doação nós podemos fazer para qualquer entidade, né? E uma doação, ela vai fazer com aquele recurso que ela bem achar importante, né? A questão de quando a gente destina para o fundo, a entidade cadastrada no fundo que recebe esse recurso, ela vai ter que apresentar um projeto, poder falar, olha, qual que é o público-alvo do meu projeto, qual que é o objetivo desse projeto. E esses projetos são analisados, verificar a viabilidade desses projetos, o orçamento que são apresentados, e sendo aprovado, esse projeto ele vai ser acompanhado através de uma comissão de acompanhamento do próprio CMDCA, e esse valor está sujeito à fiscalização pelo próprio Conselho de Criança e Adolescente, o Ministério Público também é um dos fiscalizadores, o próprio Tribunal de Contas do Estado é um fiscalizador. Então, a vantagem da gente fazer uma destinação para o Fundo de Criança e Adolescente, a gente sabe que aquele recurso que está sendo destinado, ele está sujeito a um controle e sob uma fiscalização constante do próprio Conselho Municipal de Criança e Adolescente, né? Quem não pode fazer destinação, por exemplo, entrega a declaração no modelo simplificado, pode também fazer agora como doação, não pode exatamente deduzir declaração de imposto de renda. A gente convoca também esse público. Olha, se você quer fazer uma doação, faça você mesmo declaração simplificada, mesmo que você não possa utilizar, mas vamos então deixar parte desse recurso aqui no município de Franca. Passa a palavra aí para o próximo. Pessoal, eu só posso fazer um adendo aí, né? O Bruno, né, chegou aí um convidado nosso, que até fui eu que convidei. A gente já fez a live anterior, né, doutora? E eu chamei ele aí para dar um depoimento, né, do projeto que envolve também, né, que está junto.
e também falar sobre a destinação um pouco do ISS, aproveitar um pouco aí também, né? Talvez ele dá um bate-bola bem rapidinho, né, Bruno? Para a gente só falar, porque até na verdade nossa live está ficando longa, aí fica ruim fazer a live longa, né? Mas está disposto aí, Bruno? Eu vou abrir a palavra, aproveitando que o Flávio falou, né, dessas entidades, aí você sabe muito bem aí como é o projeto, você tem que montar toda a estrutura, né? Eu acho que isso a gente dá peso nessa campanha, dando os depoimentos de quem hoje executa esses projetos, né? Pode falar aí, Bruno. Isso, exatamente. Pessoal, muito bom dia. Desculpe aí o atraso para entrar na reunião aqui. Então, eu sou o Bruno, eu sou do Instituto Chuí, e nós realizamos um trabalho muito bacana aí através das leis de incentivo ao esporte, né? Que seguem muito essa mesma dinâmica do que o Flávio já vem falando aqui. Então, hoje nós trabalhamos com duas leis, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma lei federal, que permite que pessoas físicas destinem aí até 6% do seu imposto de renda devido para esses projetos, e também pessoas jurídicas tributadas em lucro real. Elas podem destinar até 1% do seu imposto de renda devido. E além dessa lei, nós trabalhamos também com a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que é uma lei aqui do Estado de São Paulo, e ela funciona através do ICMS. Empresas tributadas em lucro real e lucro presumido podem destinar até 3% do seu ICMS devido para a execução desses projetos. E essa busca aí por conhecimento que nós estamos fazendo essa live aqui agora é muito importante, porque nós precisamos conscientizar não só as pessoas físicas a destinarem esses recursos que elas têm em mãos para a própria cidade, como também as empresas. Porque, igual quando a gente fez uma live com o Marcos aí algum tempo atrás, um exemplo muito bacana de quando uma empresa ela destina esse recurso para esse projeto, que é isso que você falou, Flávio, a pessoa não vai destinar para uma entidade fazer o que ela quer, ela tem que ter todo um projeto escrito, todo um porquê, o que ela vai beneficiar, uma justificativa de estar solicitando aquele recurso. O recurso ele volta para a cidade. Então, eu gosto de dar muito o exemplo do Magazine Luiza. Ele é uma empresa patrocinadora do Instituto Chuí, e olha que bacana essa sistemática. Quando ele faz um aporte para um projeto do Instituto Chuí, em vez dele destinar o recurso lá para a federação, ele destina para nós executarmos um projeto. Quando nós vamos executar, nós vamos comprar uniforme, nós vamos comprar material esportivo, nós vamos contratar RH. Com esse recurso que eu vou comprar uniforme, o que o dono da empresa lá de confecção vai fazer? Pô, entrou um dinheiro para mim. Eu preciso trocar minha máquina de lavar roupa. Beleza, ele vai pegar esse recurso e vai comprar essa máquina. Onde que ele vai comprar? Provavelmente no Magazine Luiza. Então, a máquina gira, e o Magazine é beneficiado duas vezes, porque ele deixa de destinar o recurso, ele dá para alguém que vai comprar de outra pessoa, e lá no final da ponta, essa pessoa vai consumir novamente no Magazine Luiza. E isso serve de exemplo para todas as outras empresas, entendeu? Incentivo no comércio nosso, né, Bruno? E volta o dinheiro de novo para a Franca, de novo fazer a roda de tudo acontecer, a roda do bem, né? A corrente do bem aí, vamos lançar esse desafio do bem, né? E isso roda de novo, beleza? Isso, exatamente. Então, esse é um exemplo breve do que nós trabalhamos através das leis de incentivo e pode ser feito, e pode juntar força aí com o trabalho que vocês já vêm realizando, de conscientizar as pessoas físicas em fazerem essa doação também. Então, muito obrigado pelo espaço e parabéns, pessoal. E, Bruno, você já fica convocado. Já estou pensando aqui que o nosso evento de maio de 2001, para premiar os escritórios de contabilidade, tem que ter também vocês, enquanto entidades que recebem esses recursos, e o beneficiário lá da ponta, crianças e adolescentes que podem dar depoimento, que o projeto foi importante para ela. Isso é o que eu vou chamar de novo de círculo virtuoso, né? Você vai trabalhando com o convencimento, vai mostrando o resultado, e isso certamente vai incentivar outras pessoas a também, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a se sentirem motivados para fazer a destinação. Porque, no fundo, imposto de renda todo mundo tem que pagar. Se você pode escolher só 6% para destinar para alguém,
por que não fazer essa escolha? Então, acho que fica já você, desde agora, convocado, se tudo der certo, a gente faz um evento presencial com esse foco, né? De divulgar as boas práticas, as boas ações da destinação desses valores, todos eles, né? Não só do imposto de renda, mas como você coloca, inclusive, do ICMS. Não, com certeza. Eu fico muito agradecido pelo convite e eu tenho muitos exemplos para levar para essa reunião, porque hoje nós atendemos mais de 220 crianças aqui em Franca, em dois bairros aqui da cidade, Sítio Petrópolis e Brasilândia. Então, exemplo não vai faltar, pode ficar tranquilo. Beleza, pessoal. Eu só gostaria de deixar uma informação, é o seguinte, como conselheiro da criança e adolescente, eu participo das discussões de todo o conselho, das aprovações dos projetos, e gostaria de ressaltar que, dentro dessas destinações, quando as pessoas indicam a entidade, a gente tem uma resolução chamando essas entidades para poder apresentar projetos, e esse ano, 4 entidades apresentaram projetos, e foram aprovados projetos no montante de R$756 mil para 4 entidades aqui de Franca. E agora nós estamos trabalhando, provavelmente na próxima semana, vamos aprovar mais 12 projetos apresentados no valor de R$1 milhão. Aí. Então, poder mostrar a importância desses recursos. É claro, se a gente tiver valores maiores aí, nós vamos poder atender essa demanda dessas instituições aí, em vez de a gente ficar comprando pizza, participando dessas promoções aí todas, a gente pode ter esse dinheiro sem pagar nada. Em vez de eu ficar comprando pizza, eu posso fazer destinação diretamente para o Fundo da Criança e Adolescente, né? E num valor muito maior, né, Flávio? Porque muito a pizza maior, é 10 conto. Não tem como angariar recursos, né, nesse montante vendendo pizza, né? E é importante que a gente verifique o nível dos projetos que foram apresentados esse ano, e ao longo de 15 anos, como era um projeto super simples e hoje a complexidade, quando a entidade procura verificar o seu público-alvo, verificar a necessidade daquela política pública, quando ele vai colocar um objetivo, o que ele quer com esse objetivo, como, inclusive, avaliar se aquele objetivo foi alcançado ou não. Então, isso é muito importante esse projeto, porque não basta boa vontade, tem que saber, olha, o que eu quero, como eu vou fazer e qual o resultado que eu espero disso aí. Então, quando a gente analisa um projeto assim, realmente a gente verifica como as entidades cresceram e evoluíram, através até do incentivo da criança e adolescente, porque muitas entidades apresentavam projetos, a gente, olha, esse projeto não está de acordo, precisa de verificar qual que é o incentivo. O projeto mesmo, né? Por exemplo, o Instituto lá, Chuí, através do seu projeto lá, é muito importante fazer o projeto de esportes, mas é importante que esse projeto de esporte tem uma conscientização da criança, dela participar da escola, ter consciência dos seus direitos, seus deveres. Então, um projeto por si só, basquete é muito importante, mas junto com isso a gente tem que levar para a criança uma informação para a sua realidade, para os seus direitos, para os seus deveres. Então, não basta um projeto só de assistência. Essa assistência também tem que gerar consciência dos seus direitos e deveres, né? É muito importante pontuar que esses projetos, por exemplo, de esporte, de artes, de música, a arte, a música e o basquete é brinde. O que ele vai ganhar para a vida dele é uma nova postura, uma nova consciência, vai desenvolver competências e habilidades para a vida dele enquanto cidadão, além de significar um amplo resgate, principalmente das situações de violação ou de pobreza e miséria extrema, que infelizmente ainda uma grande parte da população francana vive. Então está na hora da gente parar de reclamar e começar a arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, né? Doutor, isso aí. Arregaçar as mangas, né, o Marcos, fazer nossa parte e levar informação para as empresas, né? Porque o Flávio trouxe aí um exemplo maravilhoso de Barretos, o Hospital do Amor, né, antigo Hospital do Câncer, 73 milhões, 3 milhões só de pessoa física e 70 milhões de pessoa jurídica, é muita coisa. E para não deixar tudo muito vago para o contribuinte, seria sensacional se a gente pudesse mostrar para eles esses exemplos concretos aí, né? Esses exemplos concretos que o Bruno trouxe, o Bruno diz que tem aos montes aí, para que eles tenham a sensação de que, de fato, a destinação pode mudar a vida de um adolescente, de uma criança, né? E acho que é isso aí, a informação é o melhor caminho, a informação direcionada para o contribuinte. E eu vou devolver a palavra para você, Marcos, mas deixa eu só te pedir uma gentileza, não sei se isso é possível, né? Primeiro, uma pergunta para depois o Flávio responder, que isso já me chegou de 2 pessoas aqui em particular.
o que a minha antecipação pode impactar a minha restituição. O que a minha antecipação pode impactar a minha restituição lá em abril. E para o Marcos primeiro. Marcos, você acha viável ou possível que os escritórios, que já vão, por exemplo, eu tenho um cliente que é meu faz 10 anos, de repente eu pegar 2019, quanto você tinha que contribuir para o imposto de renda, o que seria seu 6%, o pessoa física, por exemplo, em 2019. E mandar para ele uma mala direta, um e-mail, um WhatsApp, sei lá o quê, dizendo, olha, em 2019 você poderia ter contribuído tanto. Se você ganhou mais ou menos a mesma coisa em 2020, você poderia contribuir até tanto. Para a informação e mastigadinha para a pessoa, para ela avaliar em números, se faz antecipação, se não faz, qual seria esse impacto. Não sei se talvez essa pudesse ser uma estratégia mais direta de captação de valores para Ou os até mais, né? contribuintes. Ou até imprimir o boleto e mandar o boleto. Olha, tá aqui. Ou, Se melhor puder ainda. pagar, é só fazer o pagamento. Será que isso é Pagar, possível? né? Eu acredito que hoje os escritórios conseguem fazer isso, né? Porque até hoje a gente tem uma tecnologia trabalhando por trás da gente, a gente sabe, né? E sempre muitos escritórios têm hoje sistemas que conseguem apurar isso nos últimos 5 anos, né? Quando foi as suas declarações, os seus pagamentos. Então, dá para ser feito sim. Eu acho que é uma coisa que a gente pode estar fazendo uma campanha, né, nesse pensamento, né? Tentar, vamos falar assim, vamos direcionar o valor, igual você está falando, vamos citar o valor, né? Gerar o boleto já talvez é um pouco mais difícil, que aí tem um trabalho de você entrar no site, fazer é um pouco mais complexo, mas eu acho que do valor, acho que dá para a gente incentivar os nossos associados, né, e todos os contadores aqui de Franca, a talvez a comprar esse desafio. Eu estou falando aqui, a gente vai lutar por um desafio, né? Então vamos pôr isso aí como uma forma desse desafio começar a se realizar, né? Então acho que é importante e dá para fazer sim. Hoje, igual eu falei, tem tecnologia, dá para a gente poder fazer esse levantamento e passar para os nossos clientes, sim, né? E eu queria colocar uma coisa que é importante. Eu faço parte do projeto Pro Criança, né? Eu dou aula aqui na Ciscofran através da parte administrativa, a Eliane, né? Que ajuda também aqui ao desenvolvimento dessa parte, né? E o que é bom nessa história, a gente já passou aqui pela gente aqui quase mais de 700 crianças, né? Adolescentes, na verdade, de 14 até 17 anos aí, mais ou menos, ok? E o que é importante nisso é que, igual você falou, a gente está dando oportunidade, lógico, de aprender um ofício, mas o que a gente investe muito aqui também, na hora que a gente está fazendo os treinamentos, que a visão comportamental, né? Na verdade, hoje as crianças precisam um pouco de comportamento, né? E nessa base, né, a gente tenta levar o comportamento de como é vencer, de como é se realizar, como se tornar uma pessoa importante, né? Porque isso que eu acho que faz a diferença, né? Que não só banalizar, né? Eu acho que esse é o incentivo que a gente tem que dar, além do conteúdo, né? O que a gente tem que colocar é a direção certa para ela, né? Eu acho que esse é um desafio também que a gente tem muito aí quando a gente está trabalhando nesses projetos, ok? Pode falar para o Flávio aí responder que essa é aquela pergunta que eu fiz, Flávio. Responde de volta aí, que é a mesma, né? Obrigado pela palavra. Na verdade, qual a importância da antecipação? Porque esse potencial de 10 milhões de reais, ele só é alcançado se pelo menos metade dessa destinação for feita até o dia 30 de dezembro. Então, é muito importante antecipar, porque senão, na declaração do imposto de renda, eu só posso fazer destinação de 3%. Então, nunca vou conseguir o potencial. Então, é um ganho que teve. No passado, isso não era possível. Eu tinha que antecipar exatamente os 6%, não tinha possibilidade do diretamente de declaração. Mas, a partir de 2016, isso foi permitido. Qual a vantagem, então, da antecipação? Na verdade, a antecipação a gente conseguiu o potencial, né? O potencial de 10 milhões de reais. Quando eu antecipo, quando eu for entregar minha declaração de imposto de renda, eu vou informar lá os pagamentos que eu efetuei ao longo de ano,
para a escola, para despesas médicas, de plano de saúde e tudo, eu vou informar, olha, eu fiz um pagamento de imposto através de doação, e vou informar aquele valor que eu fiz de antecipação. De fato, gente, quando a gente recolhe esse boleto, seria como se a gente estivesse recolhendo um DARF para a Receita Federal, porque ele vai descontar exatamente no imposto de renda que eu tenho. Se eu tenho direito à restituição de R$10.000 e pago um DARF de R$1.000, a minha restituição passa a ser de R$11.000. Por quê? Porque eu estou pagando imposto através de uma doação. Se eu tiver que pagar no ajuste um imposto de R$10.000 e eu fiz uma antecipação de R$1.000 através de um boleto, em vez de pagar R$10.000, eu vou ter que pagar R$9.000. É importante colocar muito isso. Quem pode fazer destinação é qualquer contribuinte que entrega a declaração do imposto de renda no modelo completo, não importa se ele tem restituição ou imposto a pagar. Se ele tem restituição, o valor que ele destinar vai aumentar a sua restituição naquele valor. Se ele tem que fazer o pagamento, ele vai, então, dividir o pagamento, um boleto para poder ficar em franca, já fica diretamente aqui no Fundo da Criança e Adolescente, e o restante vai para os cofres da União. Então, é muito importante. E a partir do momento que a pessoa faz a doação, a destinação, pode ser um antecipado ou na própria declaração de imposto de renda e entrega a declaração, a partir do mês de abril, toda restituição, se o contribuinte tem de restituição, está sujeita à correção pela taxa Selic. Então, esse dinheiro que ele investiu, ele vai retornar corrigido pela essa taxa Selic, que é uma boa aplicação financeira. No momento atual, apesar da Selic estar baixa, como eu disse, não existe nada, uma aplicação segura que dá um valor igual à taxa Selic. Tá bom? Respondida? Excelente. Ou seja, se eu tenho que abater, é como se eu estivesse abatendo qualquer outra despesa lá do meu imposto de renda. Perfeito. E se eu vou pagar o que eu já antecipei, deduz aquilo que eu vou pagar no final. Gente, só tem vantagem. E ainda a restituição corrigida pela Selic, né? Para quem tem dinheiro da poupança, compensa. E aí eu disse que eu dei o meu depoimento. O que eu faço no final do ano? Eu reservo um pedacinho do meu 13º para fazer a doação, né, como antecipação, para depois eu fazer o ajuste certinho lá na frente. E vou dar o meu depoimento. A minha restituição é sempre maior. Por quê? Porque ela considera essa antecipação que eu fiz no final do ano. Tá? Então, fica a dica aí para quem está na dúvida. Mas qual vai ser o prejuízo? Nenhum prejuízo. Se você tem restituição, amplia a restituição. Se você tem que pagar, você paga um pouco menos, porque uma parte você já pagou agora. Perfeito. Obrigada, Flávio. Yeah. Beleza, pessoal. Eu acho que tá legal, ficou legal. É porque a live não pode ser muito longa, né? Senão vai ficar muito chato, né? Chato assim, né? Acho que o assunto é importante, mas para a live fica muito complexo, né? Mas eu queria agradecer novamente a todos aqui, o Flávio, a doutora Eliane, o doutor Anderson, o Bruno, né? Eu acho que a gente está aqui, igual vou falar assim, é uma corrente do bem, né? Acho que é a corrente de fazer o desafio dessa nossa proposta girar aí a todos os empresários e também a todos os contadores, a gente comover, né? E fazer essa busca da destinação. E lembrando, destinação, vamos só destinar o valor do imposto para as nossas causas aqui em Franca. Não é doação tirar o dinheiro do bolso, beleza? Vamos sempre bater nessa história. Então, eu queria considerar aí a minha considerações finais e se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar e a gente encerra por aqui a nossa live. Ok? Olha, eu quero agradecer a todos e a todas aí que nos assistiram, que vão assistir depois, porque vai ficar gravado, não é isso, Marcos? Fica gravado aí no canal do YouTube. Vai estar no canal do YouTube e qualquer lugar onde a gente pode também disponibilizar, a gente pode estar passando aí, ok? Maravilha. E dizer o seguinte, que é aquilo que a cidadania não termina com voto, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita gente desacreditando a política, enfim, e na hora de contribuir, acaba deixando a desejar. Então, está aí uma oportunidade, né? As entidades podem ser apontadas, escolhidas, então é a destinação para
as crianças e para os adolescentes a partir do exercício da cidadania do contribuinte. Então, aqueles que reclamam bastante, dá para parar de reclamar um pouco e fazer a destinação. É fácil, é simples, isso, e um valor que retorna aí para a nossa cidade franca. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Também gostaria de agradecer imensamente a Sescofran. Não posso deixar de pontuar um agradecimento pessoal. Eu citei que nós lá atrás, em 2014, começamos a alavancar as vagas de aprendizagem. A Sescofran foi essencial. Eu estive na Sescofran numa oportunidade para falar a respeito e eu não tenho dúvida que se nós somos hoje a cidade que mais contrata aprendizes, uma das que mais contrata aprendizes no Brasil, boa parte disso foi pelo apoio dos contadores que passaram essas informações para as empresas e incentivaram a contratação. Eu não tenho dúvidas que nós vamos poder repetir essa mesma estratégia agora com a destinação do imposto de renda. Então, meu agradecimento pessoal à Sescofran, em nome do Marcos, em nome do qual eu estendo meu agradecimento a todos os contadores do nosso município. Obrigada ao Flávio pela disponibilidade, pelas informações, e esse momento aqui, eu preciso dizer, né, Anderson, é só um dos momentos que nós temos ainda muito que fazer até o final do ano e depois até abril para incentivar as destinações. Contem conosco para tudo que precisarem. Muito obrigada. Obrigada ao Bruno, aos dois Brunos, ao Bruno, nosso anjo da guarda aqui da live, da webinar, e ao Bruno lá do Chuí, pelo depoimento que trouxe, tá bom? Muito obrigada. Bom, agradeço também essa oportunidade de a gente estar desenvolvendo essa campanha. É um trabalho realmente árduo, mas é possível a gente conseguir os recursos potenciais que temos. Foram colocados hoje diversos desafios, especialmente junto à Sescofran, e esperamos que esses desafios possam ser colocados na prática, né? E eu gostaria de pedir, só para terminar a nossa live, colocando aquele videozinho da campanha. Você tem disponível aí, Marcos? Vamos colocar aqui. Ai, não sei. No site tem o Flávio. Opa! Eu tenho, então, no site acho que tem sim, mas de qualquer maneira eu posso colocar, se você estiver compartilhando, eu vou compartilhar aqui. Pode compartilhar. Para poder a gente finalizar a nossa Pode live. compartilhar. Pode Tá liberado. Tá liberado. Então vamos lá. Por que deixar o governo federal Ela não tá aparecendo, eu acho. nossos impostos se podemos escolher ajudar as crianças e jovens de Franca? Você que recolhe imposto de renda como pessoa física ou empresário pode... Não tá aparecendo, o Flávio. Só tá aparecendo um áudio porque você tá no seu computador aí. Eu acho que você compartilha aí, vamos ver. Colocar a mão no bolso, você ajuda, mas quem paga é o Leão. Campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente. O Flávio, eu acho que ele não tá ouvindo. Oi? Flávio, só não tá compartilhando. Não tá compartilhando? Não. Ué. Vamos Aí, ver. agora acho que vai. Agora vai. Então vamos lá. Agora vai. Deixar o governo Aí. federal decidir em quem vai gastar nossos impostos. O Se som podemos escolher tá ajudar ligando. as crianças e jovens de Franca. Você que recolhe imposto de renda como pessoa física ou empresário pode definir para onde irá parte do seu dinheiro arrecadado. Acesse www.seufuturo.org.br e descubra como ajudar as creches e entidades assistenciais sem colocar a mão no bolso. Você ajuda, mas quem paga é o Leão. Campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente de Franca. Ok. Agora sim, Flávio. Agora sim, compartilhou. É importante a gente colocar esse vídeo nas nossas mídias aí, porque provavelmente chama a pessoa para entrar no site Seu Futuro e fazer essa nossa campanha, né? Beleza, pessoal. Alguma coisa, Bruno, só para acabar de falar? Opa, com certeza. Gostaria de realmente agradecer o convite, a presença de todos. Realmente, essa sementinha que vocês vêm plantando é muito importante. E essa fala dessa divulgação que vocês fazem, você contribui, mas quem paga é o Leão, ela tem que ser realmente fixada na cabeça das pessoas para elas entenderem que realmente elas não estão gastando nada com isso. A sociedade está ganhando e, na verdade, elas estão ganhando porque existe até essa correção aí através da Selic, então pode ser até um bom investimento a ser feito 2 vezes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença aqui hoje e pelo convite também. Foi muito bacana e eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Obrigado, pessoal. Pessoal, então tá lançado o desafio
aí para o 2020 e 2021. Final de 2020 e 2021, a gente fazer o desafio de arrecadação aí para pelo menos uns 3 milhões, né? Se não der os 10 milhões, pelo menos os 3 milhões, né? Ok? Obrigado a todos e até o próximo live sobre doações e destinações, ok? Obrigado. Até mais. Tchau, até mais.